Quase que ao orar eu esqueça tudo ao redor, pra que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir. Vem, meu ser, transformar meu amor, que do alto te mano, Senhor, possam todos os que aqui estão, bem unidos, estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão, em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem, meu ser, transformar teu amor, e do alto de... Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos irmãos e amigos, você que está me acompanhando, que Deus nos abençoe. Nesta semana nós estamos então estudando e tratando aqui de um tema: como empregar bem as nossas experiências. Então, como empregar suas experiências? Todos nós temos experiências, todos nós. A nossa vida é a somatória das experiências que estamos vivendo. Como eu disse ontem, não apenas a partir do dia que nascemos, mas desde a nossa gestação. Quantos de nós somos influenciados por já naquele período de gestação? Então são experiências que nós temos somadas e muitas delas somatizadas, e isso faz então com que nós sejamos pessoas muito especiais. Então as suas experiências formaram você. É o que nós vamos pensar hoje. As suas experiências formaram você. As minhas experiências formaram a mim. Nós somos formados pelas nossas experiências. Em Gênesis capítulo 5, verso 20, nós lemos: é verdade, é José dizendo isso para os seus irmãos, é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem. Então José, o José do Egito, ele sabia muito bem disso. Ele olhava as suas experiências, ele olhava no retrovisor da sua história, e então aquelas experiências o ajudavam a entender que Deus tinha um plano para a vida dele, que Deus tinha um projeto para a vida dele, e que Deus sempre agira na vida dele. José sabia muito bem disso. Então nós somos formados por diversas ou por diferentes experiências. Então, como eu disse, nós somos formados pelas nossas experiências. O que nós somos é a somatória das nossas experiências. Algumas experiências nossas foram por próprias escolhas. Algumas experiências que nós tivemos foram impostas a nós, talvez por circunstâncias adversas. Por exemplo, agora essa pandemia. Talvez por pessoas que nos influenciaram. Talvez pela família que nos influenciou. Mas há experiências que foram provocadas, promovidas por nós mesmos. Algumas delas positivas e algumas delas muito negativas. Mas nós as promovemos. Então as experiências, elas podem ter sido familiares. Todos nós tivemos e temos nossas experiências familiares. Então fomos influenciados por familiares nossos. Influências educacionais. Como eu me lembro do primeiro dia que eu entrei numa sala de aula. Como me lembro disso? Naquela época, eu fui para a sala de aula, eu tinha 6 anos. E quando eu cheguei lá, eu entrei, a professora me chamou lá na mesa, eu fui à mesa, e ela perguntou assim: qual o seu nome? Eu disse o meu nome. Ela perguntou se eu sabia a data do meu nascimento, eu sabia. E ela perguntou o nome do meu pai e o nome da minha mãe, eu disse. E ela falou: você sabe escrever o seu nome? Eu falei: sei. E aí ela pediu para eu escrever, eu escrevi o meu nome na mesa da professora. A minha mamãe, semi-analfabeta, já havia me ensinado a escrever o meu nome.
E então, que experiência? E depois toda a experiência, as experiências educacionais, experiências espirituais. Quantas experiências espirituais com Deus, Deus agindo na nossa vida, experiências religiosas. Todos nós passamos por igrejas, alguns não por igrejas, mas por uma igreja só, mas você tem suas experiências religiosas, experiências eclesiásticas, experiências vocacionais. Todos nós temos nossas vocações, e nós temos as nossas experiências, todos nós sabemos o que é fazer aquilo que é da nossa vocação, e aí a gente trabalha com muita satisfação. Então temos experiências vocacionais, experiências dolorosas, muitas delas que foram nos impostas, e sofremos muito com essas experiências, mas experiências dolorosas que nós decidimos passar por elas. E aí colhemos aquilo que nós mesmos plantamos, mas temos então todas essas experiências. E nós podemos nos lembrar de José, o José do Egito. José, na primeira parte da vida dele, a primeira metade da vida dele, tudo dava errado. Quando você estuda a vida de José, tudo deu errado na vida de José. Mas na segunda parte da vida dele, ele pôde dizer o verso que eu li no início: é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem. Então José olha para a sua experiência, ele olha no retrovisor da sua própria história, e ele diz: olha, Deus dava tudo errado na minha vida. E vocês tramaram, vocês planejaram, vocês executaram muita coisa para fazer mal a mim. Mas Deus transformou aquele mal em bem. Agora José está no Egito, é o primeiro-ministro do Egito, é aquele que nós podemos comparar a um protótipo de Jesus. Ele é o pão, ele tem trigo, ele tem pão para a nação egípcia e também para as nações vizinhas. Todo mundo ia lá comprar trigo. E então José está ali, ele diz: Deus transformou o mal que vocês planejaram em bem. Essa é a experiência de José. Mas eu quero ler Jeremias capítulo 31, verso 12 e 13. Quando a palavra de Deus diz assim: eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas. Serão como um jardim bem regado, e não mais se entristecerão. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo. Eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Amém. Ontem alguém me perguntou: pastor, quando nós vamos poder tirar essa máscara? Quando vamos poder nos abraçar? Quando vamos poder realizar aquele culto celebrando a libertação dessa pandemia? E é claro que eu não tenho resposta para isso, mas estou ansioso por esse período, estou ansioso por esse momento em que Deus vai cumprir isso aqui na nossa vida. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo e lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está me ouvindo, saibamos isto. Nós passamos por experiências, algumas delas dolorosas, mas precisamos nos lembrar daquilo que nos dá esperança. E Deus está prometendo dias de festejo, dias de júbilo, dias de festas, para todos nós, para mim, para você, para as nossas famílias, para as nossas igrejas, para a nossa comunidade. Então nós teremos dias festivos. E eu quero terminar então lembrando que Deus tem um plano pessoal para cada pessoa. Quando eu estou falando da pandemia, eu estou falando de uma experiência que ela pode ser pessoal, individual, mas está sendo uma experiência coletiva. Todos nós estamos envolvidos nessa pandemia, mas Deus tem um plano especial, Ele te fez de modo muito especial, e Ele tem um projeto especial e um plano especial para você. Então, nesta pandemia, você está tendo as suas experiências pessoais. E Deus tem um projeto, um plano para essas experiências pessoais que você está tendo. Ele fez você de acordo com esse plano. Quando Deus te fez lá no passado, Ele já sabia que você passaria por esse período.
Ele já sabia que você passaria por todas as experiências negativas que você passou até agora. Mas ele sabia também das experiências positivas que você passaria e passou por elas até agora. Então Deus tem um plano para cada experiência que você tem e que você passa. Ele tem um plano. Então cada experiência, se for uma experiência ruim, se for uma experiência feliz, Deus tem um plano. Ele sabe por quê. Então Ele quer mudar o teu lamento em riso, em canto, em júbilo. Saiba disso. Tenha certeza disso. Então, como empregar bem as suas experiências? Anote suas experiências. Eu ainda vou falar sobre isso. Anote as suas experiências e converse com Deus e diga para Deus: Deus, por quê? Para quê? O que o Senhor quer? O que o Senhor está me dizendo? Como o Senhor quer que eu empregue essas experiências? E que Deus nos abençoe. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Eu quero orar por você. Pai querido, mais uma vez eu quero glorificar o Teu nome. Pai, muito obrigado por este momento. Obrigado pelas experiências que o Senhor tem permitido que cada um de nós viva e que vivamos. Eu quero pedir, Pai, nos abençoe para que nós possamos extrair as lições de cada experiência. Que nós não nos sintamos derrotados pelas experiências que aparentemente são experiências negativas, Pai. Mas elas estão aí para nos ensinar. E quem sabe, através delas, possamos também ensinar outras pessoas. Eu peço, Pai, que o Senhor continue com cada um de nós. As pessoas que estão me ouvindo, Pai. O Senhor conhece cada pessoa. O Senhor sabe as necessidades, as lutas, os temores, as enfermidades, a falta de recursos. E eu peço, Pai, abençoe e supra cada uma dessas pessoas. Abençoe suas famílias, guarde suas casas, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. E agora, como eu tenho pedido sempre, tenha o seu momento de oração. Se você está em família, graças a Deus. Quem sabe se você está aí com seu pequeno grupo familiar. Então ore agora. Converse com Deus. Ore por sua família. Ore por você mesmo. Ore pela nossa igreja. E ore pelo nosso querido Brasil. Ore pelo nosso querido Brasil. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que é